Sim. E, cara, até se você me permite dar um Por exemplo favor. pessoal até, porque acho que é legal quando a gente comenta nossas próprias mazelas, né? Total. Eu, há um bom tempo atrás, participei de um processo seletivo uma vez e a pergunta foi assim: estou com um caso assim, assim, assim para desenvolver no meu sistema. Uso uma lista ou uso um hash map? E aí? Aí eu fiz aquela cara assim, tipo, não sabia. Cara, ó, posso fazer um outro spoiler? Ontem eu Por tava favor. dando aula pra minha turma, né? E aí, eles já tinham me perguntado, por exemplo, né, como funcionam os frameworks e tudo mais, tarará, tarará. Falei, gente, vocês já repararam que, por exemplo, o Spring Boot, ou o Quarkus faz isso em tempo de build, o Spring Boot faz isso em tempo de execução. Mas vocês já repararam que um algoritmo da nossa primeira aula, primeira não, da segunda aula de grafos, porque na primeira a gente sabe o que é grafo, como armazenar, né? A partir da segunda aula a gente começa a aprender os algoritmos. A partir da segunda aula de grafos, a gente aprende um algoritmo que você usa basicamente um assunto que fica esquecido nas suas aulas de programação, chamado recursividade. A gente usa recursividade para implementar um algoritmo chamado Depth First Search, ou seja, a Uhum. busca em profundidade. O que, que é isso? Por exemplo, para eu fazer um ls-r no terminal, isso é busca em profundidade, certo? Total, total. E eu pego o pacote base da minha aplicação, da minha API, e aplico um algoritmo de busca em profundidade a partir dele. Eu consigo extrair todas as classes que fazem parte do meu projeto. Nessa brincadeira, eu já matei assim, de cara, o lookup da injeção de dependência. No Uhum. mínimo, o lookup da classe, para saber qual classe o framework vai instanciar para poder fazer a implementação daquela interface que eu declarei, ele já sabe onde essa classe está. E depois ele pode gerenciar o ciclo de vida. Ponto. E a partir daí, eu falo assim, com um pouquinho de estrutura de dados, um pouquinho de grafos e um pouquinho de Java Reflection, a gente consegue fazer um framework web. Óbvio, né? Não temos a pretensão de fazer o próximo concorrente do Quarkus ou o próximo concorrente do Spring, do Uhum. Micronaut, etc. Mas assim, você consegue perceber agora, entendendo esses conceitos, como que esses frameworks funcionam? Cara, isso dá um mind blowing na nossa cabeça. A gente fala, caraca, maluco, o bagulho é tenso mesmo. E a gente consegue usar esses algoritmos, abre aspas, clássicos, em tarefas do nosso dia a dia. Agora, o startup da nossa API é justamente este processo. Olha que coisa louca, Elder. E muita Não, gente negligencia. e assim, né? Por mais que você tenha hoje um framework que talvez faça isso muito melhor do que você faria, mas Certeza. você consegue fazer um melhor uso dele. Esse é o Perceba? Você minimamente faz o melhor uso. entender. Assim, principalmente quando a gente está começando, né? E a galera muitas vezes recebe, né? Vou falar do ecossistema Spring, que é o que eu mais atuo Uhum. com meus alunos. Mas assim, por exemplo, erro white label, que ele não encontra uma classe, um controller, por exemplo. Por quê? Cara, porque eu errei a nomenclatura do package. Errar a nomenclatura do package por uma besteira de digitação. Cara, me faz dar um erro que eu faço assim, caraca, da onde surgiu esse erro? Para quem está começando, putz, velho, às vezes é o que trava, o que destrava o desenvolvimento. Entende? Essa é a parte mais legal da história toda. Da gente conseguir falar, olha, esses algoritmos tão negligenciados, né, por nós todos, eu também, Uhum. por que não? Cara, eles são usados exatamente aqui nesse ponto para te permitir fazer isso. Sensacional, sensacional, sensacional. Não, total, total. Cara, vou aproveitar até o gancho, tem uma pergunta do Alcebiades aqui no Boa! chat. Tá falando o seguinte, ó. Fiz a disciplina de estruturas de dados e grafos usando C++ na faculdade. Recomenda estudar novamente em Java? Cara, na boa, Alcebiades, se você tiver condições de estudar, e agora, principalmente, na minha humilde opinião, tá? Você poder estudar com aquela visão de como eu consigo aplicar estes conceitos nas aplicações, nos meus estudos de caso, velho,
Sucesso total, sucesso total. E você vai ver sentido, você vai se sentir motivado, você vai se sentir desafiado. Você fala assim, cara, será que eu consigo implementar uma árvore binária balanceada na mão? Porque vamos combinar, né, meu? É de suar sangue. Então, É. esse tipo de desafio é fantástico, óbvio, desde que dentro das suas circunstâncias você consiga dedicar tempo a isso, né? Não coloquem também, né? É muito perigoso a gente falar, vai e faz. O cara fala assim, tá, tô estudando isso, não tô vendo sentido. É isso que a gente não quer. A gente quer que as pessoas vejam sentido naquilo que elas estudam. Sim. É uma coisa que eu sempre falo, né? Tenta pensar em um problema na vida real e resolva aquilo, se for o caso, está estudando estrutura de dados. Então, pô, escolhe uma estrutura, vou tentar resolver isso aqui estudando, sei lá, com um hash map, sei lá. Sim. E, pô, e aí usa, assim, a linguagem que você está querendo aprender, porque você já conecta tudo. Quanto mais você fizer conexões, mais vai ter o sentido que o Exílio está falando, entendeu? E aí Exato. você não fica aquela coisa, putz, mas eu tô aqui perdendo mó tempo, não sei onde eu vou usar esse negócio, entendeu? É aquela história que muita gente fala assim, tá, por que eu tenho que implementar um hash code, um equals, no meu objeto? Então, justamente porque o hashcode vai te dar a fórmula para posicionar o teu objeto na memória. E o equals pode ser que haja uma coincidência, uma colisão, né, que a gente chama, de dois objetos distintos, pelos cálculos que você definiu, terem o mesmo hashcode. E o equals vai falar, beleza, esse cara aqui, por um acaso, é o objeto que eu estou referenciando ou é um objeto diferente? Pô, matei a charada. Agora hashcode e equals fazem sentido para mim. E não porque eu assisti num vídeo X e tal, você tem que fazer hashcode equals. Tá, mas para quê? Justamente por causa desses conceitos. Isso é legal, isso é muito louco. Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!